se esse é o momento, mas... Eu coloquei aqui, ó. Essa história então. do elenco rachado até onde é verdade. O Furlan tem falado bastante no Twitter e muita gente vem perguntar pra gente quando a gente vem aqui, né? Assim, ó, cara, sinceramente, eu não sei qual que é a verdade. A gente sabe que tem alguns jogadores que estão há mais tempo no Atlético, né? Que na teoria seriam os cabeças do grupo aí, que são o Thiago Heleno, o Lúcio, o Wellington, principalmente. Jonathan, você falou Jonathan? Jonathan, Então tem alguns grupos assim. Se isso tá sendo um problema, eu não sei, não faço a menor ideia, não sei como dizer, eu não tenho contato com ninguém do vestiário e tal. A questão, cara, que eu acho que é muito mais, que eu acho que merece ser discutido, assim, vale a pena o Atlético trocar de técnico, rever comissão técnica? Assim, ó, eu não estou falando sobre o esquema tático ou escolhas do Dorival, né? Eu estou falando sobre técnico em si. Vale a pena o clube ter que ficar à mercê da aprovação de um grupo de jogadores com relação a técnico? Né? Eu coloco essa pergunta para perguntar se, tipo, não, o Atlético não é grande demais para ficar dependendo de aprovação de um grupo A, B ou C de jogadores? Eu digo isso porque o Brasil, cara, vive numa parada muito... É uma cultura muito assim, né? Muito fazendo as vontades de jogador, né? Então, assim, eu acho que o Dorival tem N problemas. Eu acho que o Dorival, eu já falei que eu não teria nem trazido ele, né? Mas, assim, em motivos de trocar de treinador, de derrubar um treinador, aceitação de jogador, para mim, é o último, sabe? Eu acho que o jogador, ele recebe para jogar bola, ele não recebe para ser amigo de ninguém, não recebe para ser amigo de jogador que joga com ele, não, muito menos para ser amigo de técnico. O técnico na escala ali, na ordem, é superior ao jogador. Então, não tem que partir de jogador escolha de técnico. Até porque, se fosse assim, eles participavam da escolha, e não é o caso, tá? Então, a minha opinião sobre isso, assim, não sei se tem racha no elenco, não sei se eles não gostam do Dorival, e eu acho que se não gosta do técnico, é dois trabalho, gostar e desgostar, porque o jogador recebe bastante para fazer o trabalho dele bem feito. Tiraria o Dorival agora? Tiraria por não ver futuro nesse jeito que ele está trabalhando. Eu não vejo muita perspectiva de melhora com as tentativas que ele está fazendo. Mas não tiraria para agradar jogador de futebol. Essa é a minha opinião. O Cruzeiro é um exemplo claro disso, né? O Cruzeiro tinha um elenco recheado de grandes jogadores, quiseram fazer todas as vontades dos jogadores e acabou o destino que teve, né? Eu concordo, eu não acho que os jogadores eles têm que ter, óbvio, eles têm que ser ouvidos, né? É importante que você escute a opinião dos jogadores, saiba se os jogadores concordam com situação X ou Y, mas na decisão mesmo, ela tem que ser tomada com outro tipo de convicção e muito mais pensando no clube e não nos jogadores. Até porque, se você for analisar hoje, vou dar um exemplo do Wellington. Hoje o Wellington, que é um dos líderes do elenco, ele não vem jogando nada. Já merece até sair do time. E não sai do time. Não sai. E continua jogando e provavelmente não vai sair do time. Isso é uma coisa que já mostra que o Dorival, eu não sei até que ponto, que ele também não está pendendo mais para o lado desses jogadores ditos os líderes do elenco. Então, eu não sei até que ponto exatamente esse desgaste entre elenco e Dorival está acontecendo. Eu acredito que se existe algum problema, deve ser muito mais entre os jogadores, porque não pode ser que de um ano de 2019, onde os caras entravam comendo a grama, jogando muita bola, com vontade, esse 2020 que a gente vê que o Wellington trota ladrão no meio de campo, os pontas não estão querendo voltar para marcar, você vê uma falta de vontade de jogar mesmo, uma falta daquele tesão de pegar a bola e querer fazer o gol, é muito toquinho de lado e tudo mais. Então eu sinceramente, assim, não tenho informação nenhuma de dentro do elenco, igual o Adé, muito mais na minha opinião. Eu não acho que o problema esteja passando tanto entre os jogadores e o técnico, pelo menos esses jogadores mais experientes. E concordo também, acho que
o grande problema do time mesmo tem sido as escolhas do treinador. Não vejo, até não sabia muito dessas questões de treta interna e racha no elenco, mas acredito que a solução agora seria uma mudança da comissão técnica, pelo menos para mim. Eu acho que a gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo, né, do que a gente está vendo aí do Atlético. Eu acho que primeiro, assim, eu também acho difícil pensar em elenco rachado, porque eu acho que assim, a gente deve ter algumas laranjas podres ali no meio, que eu acho que teve os 2 últimos anos fizeram subir a cabeça de alguns jogadores, tipo que, enfim, uns caras que vieram do nada e agora se acham a última traquinas do pacote ali, sabe? Por terem ganhado a Copa do Brasil, por terem ganhado o Sul-Americano e tudo mais. Só que a gente tem que pensar, como o Marcos falou, a gente vem com a mesma base do time, e eu falo base mantendo, sei lá, 8, 7 jogadores do time titular desde 2018, basicamente, lógico, com as suas alterações que vieram, mas a gente tem aí pelo menos uns 6 jogadores que estão desde 2018, né, no time. Talvez sejam esses 6 que estão poluindo, não sei, porque... E a base vem também desde 2018, acho que esse é o grande ponto. A grande parte da base veio também de 2018, com exceção de alguns nomes que chegaram nesse meio tempo. Mas, e ainda assim, são moleques novos que, na minha opinião, não chegam querendo mandar no time. Então, o que pode ter acontecido é terem surgido novos nomes aí, como a gente viu, sei lá, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, que chegaram com status de resolvedor da coisa, ganhando uma fortuna que o Atlético não estava acostumado, e isso pode ter mexido, né, no brilho de alguns jogadores, não sei, e isso ficou algo pessoal entre os jogadores de diretoria. De qualquer forma, isso não deveria ser o grande empecilho. Na minha opinião, eu acho que a mudança técnica e tática do clube, ela é muito maior do que esses problemas que a gente acha que tem. Eu acho que, assim, vendo o time em campo e comparando com o início do ano, talvez, ou até, sei lá, um pouco antes da pandemia acabar, final do ano passado, sei lá, a diferença é muito absurda, é muito abrupta. E assim, talvez seja a gente ficou mal acostumado entre 2018 e 2019 comentei isso na última live, né? A nossa expectativa ficou muito alta quando a gente tinha um Bruno Guimarães, quando a gente tinha um Renan Lodge jogando muito, quando tinha um atacante decente na frente, o Nicão jogando fino, o Wellington com vontade. Talvez se outros caras faziam com que esses jogadores como o Wellington, enfim, eles não eram a estrela do time, né? O Wellington, o Thiago Heleno, o Jonathan, esses caras nunca não eram a estrela do time, porque a gente tinha o Nicão jogando muita bola, a gente tinha o Bruno Guimarães, o Renan Lodge e o Marco Rubin, que eram alguns novos, outros mais ou menos, mas uns caras que eles impulsionavam o resto do time. E hoje a gente só tem um Nicão, um Cittadini que foi bem no final do ano passado, acho que ele não tinha a mesma força que outros, e não sei, eu acho que agora a responsa caiu nesses caras aí como o Wellington, o Thiago Heleno, o Jonathan, e eles não estão dando conta de motivar o resto do time. Pode ser isso também. Mas para mim, ainda se a gente tem aí eu diria 60%, 70% de problema tático / técnico, de Dorival fraco, Dorival um técnico extremamente ultrapassado, foi a nossa 6ª opção, 7ª opção, sei lá qual opção, mas era uma das últimas opções, ele foi uma das últimas opções para ser chamado para treinador, e também uma parte técnica, que eu diria técnica / física, que o time não se encaixou no esquema tático, a gente teve uma parada de muito tempo, onde toda a parte física foi pro saco. Desculpa, não é desculpa, porque todos os outros times também pararam, né? Mas isso, a gente que não tem uma parte tática boa, a parte física impacta muito mais. Então eu acho que é isso que está faltando. Acho que a gente muda aqui uma parte, né, acho que para mim já deu do Dorival. Eu falei 2 lives atrás que ele merecia um tempinho a mais. Eu falei 2 a 3 jogos no máximo. Se o time não mostrasse uma evolução de pelo menos vontade, era hora de trocar. E assim, o time só foi de mal a pior. Hoje, nos 35 primeiros minutos, foi o melhor time do Atlético. Vamos falar assim, 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético ainda estava jogando bola. Depois esqueceu. Ali sumiu, parou, aí, enfim, o São Paulo foi superior. Né? E perder para um time que o São Paulo foi superior com o Diniz sendo técnico, e a gente sofreu pressão para o time do Diniz. Né? Mas enfim, cara,